Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do videocast podcast Pense Homeopatia. E hoje eu tenho o prazer de receber meu colega de curso de formação em pediatria e homeopatia, Bruno Schoit, que é pediatra, neonatologista, homeopata e também pai de três meninas. Então, tudo que iremos conversar é de prática da vida diária e em casa, inclusive. E o tema de hoje será cuidar da infância, como a homeopatia libera o potencial da criança para toda a vida. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigada por ter aceito o convite para conversar comigo hoje. Obrigado, eu que agradeço de coração. Posso chamar de Gi? Isso, ó, Então faltou me tá. apresentar. Eu sou Gisele Greblo, médica homeopata e dermatologista. E sim, você pode me chamar de Gi, que fica bem mais fácil. Aqui na pediatria é muito comum a gente usar as palavras mais encurtadas e mais simples, né, para aproximar mesmo o paciente e a família do médico, né? Tá joia, muito bom. Obrigado mesmo pelo convite. Vamos lá, né? Conversar desse assunto tão interessante, né? E profundo. E importante porque estamos semeando para a próxima geração, estamos cuidando das nossas sementinhas, né? Uhum. Então, vamos começar aqui pelo próprio título. Como você vê dentro da homeopatia que significa cuidar da infância? Muito bom. Bom, vou dar acho que uns passos atrás, né? Acho que eu posso contar um pouco de como foi a minha trajetória, assim, que daí acho que vai ilustrar esse ponto, né? Porque bom, eu me formei numa faculdade aqui tradicional, né? Aqui na USP, em São Paulo. E lá, durante a nossa formação como médico, pediatra, neonatologista, assim, a gente tem pouco contato, né? Na verdade, nenhum contato, né? Com homeopatia ou outras práticas, assim, né? Então, a visão que eu tinha, né? Do tratamento da saúde ou mesmo da infância foi muito voltado assim para tratar as doenças, né? Tratar o quadro agudo, a emergência, tanto que a nossa formação na residência de pediatria é dentro, né, do hospital, numa terapia intensiva, né? A gente passa muito tempo em estágio de UTI, de pronto-socorro, e aqui no HC, né, são doenças graves, complexas, né? Então a gente acha que toda criança, né, é daquele jeito, assim, né? Chega grave, né? Com doenças raras. E só que, no final das contas, né? A gente aprende a tratar o quadro quando ele já está avançado, né? O quadro agudo ou quando ele já, né? Uma doença crônica avançada, né? E o que a gente tem de puericultura, né? Que é esse cuidado da infância, né? Para promover a saúde na infância, ela eu sinto assim que ela é insuficiente na nossa formação, né? E quando eu comecei a atuar assim em consultório, né, depois da minha formação, foi um pouco frustrante, para falar a verdade, assim, né? Porque o que eu tinha ali de disponível, né, para promover a saúde era eu sentia um pouco limitado, né? Talvez outros colegas não sintam isso, né? Mas tratar todos os dias as mesmas questões, assim, da mesma forma, né? Ah, tem febre, vamos dar aqui uma dipirona, né? Tá com tosse, então um xarope, um corticoide, né? São coisas, vai entrando num automatismo, assim, né? E acho que a homeopatia, ela traz uma profundidade muito maior, assim, para a gente promover justamente a saúde durante a vida inteira, né? Porque todos nós, assim, nascemos com essa vitalidade, né? Com essa força vital, né? Com o que nos traz a vida, assim, né? E só que com o tempo, né? Com os hábitos, vícios, né? Estilo de vida, muitas vezes a gente vai perdendo isso ao longo do tempo, né? Mas hoje eu vejo, assim, como um papel, assim, no consultório. Eu tô olhando aquele bebezinho que chega na primeira consulta, ou às vezes a mãe, né? Os pais, assim, na consulta antes do bebê nascer, eu tô olhando para ele daqui a 80 anos, né? Como ele vai ser daqui 100 anos, né? É isso que a gente precisa
ter de horizonte, assim, né? Como promover essa saúde no longo prazo, assim, né? E a homeopatia, ela traz esse lado mais profundo, né? Do corpo, da mente, do espírito, né? Como sendo uma coisa única, interligada, né? Não só tratar o sintoma ali que o paciente vai apresentar, os sinais e sintomas, né? Mas a causa mesmo, agir na causa e na prevenção, né? Que isso que eu me sentia limitado, né? Como trabalhar essa prevenção da melhor forma, né? Então, a homeopatia, nossa, trouxe uma outra visão dentro da prática mesmo, né? Eu estava até contando, né? Outro dia, né, para você, foi assim, uma coisa ao acaso, né? Porque como a nossa formação a gente não tem nenhum contato, né, com homeopatia, pelo contrário, né, às vezes tem até uma visão meio negativa, eu tive a oportunidade de simplesmente cair num curso, assim, meio de paraquedas, né? Conta isso porque isso é interessante, mesmo que não esteja, mas isso daí é uma anedota muito legal. Os caminhos de É, Deus, né? Os caminhos de Deus exatamente. que levam a gente para o que nos é melhor, né? Nada é ao acaso, né? Tem sempre uma afinidade, um propósito ali. Mas eu me lembro que eu estava nessa fase assim um pouco frustrado, né, com o consultório e a colega que fazia consultório comigo na época, ela foi convidada para um curso rápido, assim, era um curso de fim de semana introdutório, assim, né? E, e aí ela me chamou, na verdade ela estava interessada, eu fui meio de curioso só, meio que para ver, como é que é, né? Deixa eu ir lá ver o que eles estão fazendo, assim. Só que foi assim uma coisa muito, eu me apaixonei. Eu tive a sorte, né, de nesse curso ele ser ministrado por um professor muito didático, assim, ele era muito bom mesmo no que fazia. Ele veio, é um professor que veio da França, dar esse curso, né? E, e aí eu me apaixonei, e aí eu grudei nele, assim. Eu fui aluno que mais fiz pergunta de longe, assim, terminou o curso, eu fiquei fazendo pergunta e querendo entender, daí ele falou, ó, tá bom, da próxima vez que eu vier aqui para o Brasil, você vem para o curso de novo, e eu lembro que eu fiz esses pequenos módulos, assim, toda vez que ele vinha eu ia fazendo, e não tinha mais módulo, assim, eu terminei todos esses cursos menores, né, que ele promovia. E aí depois surgiu a chance de fazer a pós mesmo, quando eles estruturaram, né? Mas e aí eu lembrei, né, que na verdade o meu pediatra era homeopata, né? E Aham. conforme eu fui aprendendo pouco a pouco ali as prescrições, eu começava a me lembrar da infância, adolescência, dos medicamentos que eu tomava, né? Que eu ingeria. E para falar a verdade, assim, a primeira vez que eu fui tomar antibiótico na vida foi na faculdade quando eu comecei a negar a tomar as bolinhas, né? Quando você jogou pedra na cruz, aí veio ter que tomar antibiótico. Isso. E aí eu lembro que a minha saúde piorou muito na época da faculdade, assim, quando eu comecei não, isso aqui não vou tomar homeopatia, né? Ficava com vergonha lá na faculdade. E, naquela época a minha saúde piorou. Foi a primeira vez que eu tomei antibiótico na vida. E aquilo se apagou assim da memória, né? Eu adentrei a uma outra forma de prática, de medicina, enfim, que é importante, né? A gente precisa ter toda essa base. Mas quando eu fiz esse curso, eu comecei a resgatar o passado, assim, e aí aquilo fez muito sentido mesmo, encaixou perfeitamente no consultório. Acho que boa parte dos homeopatas são, né, tem a formação como pediatras, né? Não é por acaso, né? Porque tem uma área ali que é muito fértil para a gente poder tratar, né? Então, aquilo ampliou muito a forma que eu faço hoje o consultório, assim, mudou drasticamente, assim, né? A gente prescreve muito menos esses medicamentos, né, como antibióticos e corticoides, enfim. Existem situações que precisam, né? Mas, de fato, os pacientes também sentem isso, né? Como eles melhoram, né? Mas Uhum. foi Eu essa ia, jornada. eu ia comentar uma parte da sua fala que era saindo das doenças graves já estabelecidas, né? No hospital aquilo já está estabelecido, é crônico há anos, e a gente está manejando e
já manejando sintomas muito graves. Mas esses casos do dia a dia, que é inclusive a puericultura, que é acompanhar uma criança ao longo da vida, manifestando ou não diagnósticos, em homeopatia, eu penso que a gente podia pegar por aí que não precisamos ter sintomas que cheguem a um diagnóstico para tratar alguém. Porque antes de termos sintomas que se rotulam como um diagnóstico, já há alterações na força vital que se manifestam no pensamento, no sentimento, no metabolismo, que já nos indicam há algo que não está bem. E é aí que eu acho, aí a joia da homeopatia, porque a gente tem a oportunidade de prevenir doenças. Se você puder falar um pouco sobre isso, porque você faz isso todos os dias na sua puricultura, né? Legal, muito bom. É isso mesmo, né? Muitas coisas que às vezes as pessoas acham que é normal, não é que é normal, ela é comum, né? Eu chamo de normose, assim. Por exemplo, no consultório, quando você vê a maioria das crianças, dos bebês, assim, eles não dormem bem, assim, né? A maioria não se alimenta bem, né? A maioria Aham. tem problemas gastrointestinais, tem problemas, às vezes, de apetite, tem problemas, em relação ao controle das emoções, tem problemas, de infecções muito recorrentes, né? A média, assim, de uma criança que, né, que está na escola é ter em torno de 10 IVAs, né, infecções de vias aéreas superiores ao ano, assim, né? Então tudo isso é o que todo mundo fala que é normal. Ah, não dorme, é normal, né? Não, É, isso não tá tá tudo comendo, é normal. bem. É porque não E chega a ter uma alteração tão grave a ponto de ter um diagnóstico. Mas, poxa, exa- não é saudável, né? Não é saudável isso. 10 infecções ao ano? Pelo amor de Deus. exatamente, né? Exatamente. Então isso é o que é a média, assim, é o que é comum, né? Mas o nosso corpo não foi, né? Não é feito para isso, assim, para não dormir, para não comer, para ter 10 infecções ao ano, né? Então, não é porque ele, né, não tem um diagnóstico ali, né, uma doença, né, não é um diagnóstico claro de uma doença grave, que a gente vai tratar aquilo como normal, né? Então, toda são sinais, né, de que essa liberdade vital, essa força vital está sendo afetada de alguma forma, né? Seja do ponto de vista físico mesmo, né, ou mental, emocional, espiritual. Então, a gente precisa alinhar de algum jeito, né? E a homeopatia ela ajuda muito, né, a dar esse passo, né? Porque dentro do que eu fazia antes da alopatia, o que eu poderia fazer, né? Sei lá, a criança não tá dormindo, não tá comendo direito. Ah, eu encaminho para um nutricionista, né? Ou, não sei, é uma criança que tá muito agitada ali, vai pro neuro, né? Ou, não sei, tem alguma questão no intestinal, tá constipada. Ah, então toque um laxante. São coisas assim muito paliativas, né? Assim, que E há não surte coisas, efeito. e que eu imagino que você, como homeopata e pai, consegue perceber que podem ser orientações. Podem ser questões que, com uma orientação e uma outra forma de encarar o momento de ir dormir, uma outra forma de encarar o alimento para apresentar à criança, que a família, por exemplo, que a família toda aprenda a consumir determinado alimento. São coisas que a gente fala, não, mas isso daí é uma questão de estilo de vida, a gente pode orientar isso. Concordo, podemos. Eu imagino que no seu dia a dia você vê que com as orientações muitas vezes melhoram, mas sempre há algo que você vê a família bem orientada, faz a higiene do sono, todo mundo consome frutas e verduras e ainda assim aquela criança não tem aquela saúde completa, uau, porque tem essas pequeninas coisas que incomodam, que não deixam ela viver plenamente. E aí que a homeopatia toca, que não depende de você entender que aquilo não é bom para você, que não depende do ambiente, dependia só da sua energia vital. Que, Exatamente. né? Eu penso que muitos homeopatas pensam isso. Não, mas você não está gastando o seu tempo com as orientações. Sim, é isso mesmo. Né? E aí que entra toda a história, a anamnese, o olhar, né, diferente, né? E todos os recursos que a homeopatia tem, né, para a gente poder ajudar, né? Então, e muitas vezes a gente tem que até olhar para os pais mesmo, né? A consulta
nas primeiras Aham. vezes, né? É toda direcionada para o histórico dos pais, né? E, enfim, a gente não trata só o bebê, só a criança, né? Acaba tratando a família inteira, né? Cuidando, né? É um cuidado, né? É um cuidado da família toda. E eu vejo que não sou pediatra, mas vem muitas crianças, né? As questões comportamentais estão ficando mais frequentes. Se estão ficando frequentes para mim, que não sou pediatra, imagino como será no seu consultório. Nossa, Me realmente. comenta um pouco, porque isso é algo que não é antigo. Por exemplo, o seu pediatra não deveria ver isso com frequência. Ele deveria tratar o quê? As diarreias, uma outra asma, não era rodo, asma e bronquite como é agora. E as questões do comportamento eram raras, eram muito mais raras. Agora começa a ficar muito proeminente. Sim, sim. É cada vez mais comum mesmo, não só questões, né, comportamentais, mas cada vez mais graves, né, do ponto de vista de saúde mental mesmo, né. É, a minha esposa, até pouco tempo atrás, ela é pediatra também, né, ela trabalhava em pronto-socorro, ela saiu esse ano, mas ela conta, assim, que nos últimos anos, os casos que chegavam ao pronto-socorro, assim, de tentativas de suicídio, coisas assim, houve um aumento exponencial, assim. E eu me lembro mesmo, quando eu estava na residência, não era uma coisa tão comum da gente ver, né? Hoje, você vai para o Aham. consultório, né? É, o normal, né? Entre aspas, aí virou a criança ter alguma questão aí. No mínimo, ansiedade. No Exato, mínimo, ansiedade. É ansioso e agitado é o básico. Rói exato. unhas é o básico e tem um sono agitado e não dorme bem é o mínimo, não Sim, é? né? E eu Isso, vejo assim que assim, tipo, pode, eu vou pedir o apoio da psicologia, eu vou pedir o apoio da psiquiatria para casos mais severos, mas para fazer esse tipo de terapia, eu entendo que os profissionais têm técnica para atender crianças, compreendo, mas é diferente do que no adulto. Porque a criança não sabe que aquilo é bom para ela, que ela também precisa se comprometer a entender que pode mudar um comportamento, como um adulto faria numa psicoterapia. E em homeopatia, a gente percebe, tem sintomas individualizados que nos levam a remédios que tocam essas questões de comportamento que nem chegam até um CID, mas que estão adoecendo a criança desde antes, né? exatamente. Porque justamente a manifestação dela é mais intensa, mais clara, né? Não, ela não vai, tipo, persuadir, né, o terapeuta, o médico, né? Ela não vai, por exemplo, tentar reduzir aquilo, é uma coisa muito intensa mesmo, né? É claro, né? Isso É interfere meio visceral, né? Uma reação visceral. visceral dela. Exatamente. Então, ela se manifesta em todos os sistemas mesmo, né? Você vê que né, isso atrapalha toda, né, o estilo de vida, os hábitos dela, né? Então, é muito comum, né? Criança com dores de cabeça, né, cefaleias, dores abdominais, né, musculares, né, erupções, né, de pele, enfim, um monte de sinais, sintomas ali que, na verdade, o cunho, a origem, o fundo é muitas vezes um desequilíbrio ali emocional mesmo, né, pela própria como o mundo está hoje, mas assim, a homeopatia ela pode ser um instrumento interessante, né, não associando, né, todo esse ao tratamento com a psicólogo, psiquiatra, mas Aham. ela ajuda muito mesmo, né? Porque às vezes a criança ela não tem essa percepção real do próprio sofrimento, né? E como ela pode, como se falou, um adulto, né? Ele tem aquela noção do sofrimento, e ele vai tentar na terapia superar aquilo, né? Mas a criança não, ela depende muitas vezes, né? Dos próprios cuidadores e aí entraria o medicamento homeopático, ele ajuda muito nesse processo.
A necessidade de manifestar aquele sintoma vai ficando diminuído, porque o que levou a manifestar vai É, sendo curado, né, com a homeopatia. sim, exatamente. Isso mesmo. E aí, pensando que você também tem a formação em neonato, e aí já vem as crianças bem pequenininhas, se você puder comentar como a gestação e como a gestação é vivida pela mãe, pela família, impacta nesse ser que está aí nascendo há pouco tempo, como isso impacta a infância e especialmente aí os primeiros anos de vida. Muito bom. É isso, a gente vê até, isso mudou até a minha visão, assim, sabe? Quando eu olho os bebês, assim, na UTI, na maternidade, né? E vai ficando muito claro mesmo como, né, a própria saúde da mãe, antes, né, da concepção, influencia, né? Que medicamentos que ela usou nessa gestação, se ela teve complicações, né, na gestação, ou até sofrimentos emocionais, mesmo tudo isso vai impactando, né, nessa força vital, né? Na medicina chinesa, né, minha esposa estuda mais a medicina chinesa, eles chamam de Qi, né? E é muito claro, assim, como cada bebê nasce com essa força vital ou Qi muito diferente, né? Até aqui em casa, né? Minha primeira filha, ela nasceu de 41 semanas, de parto normal. Corajoso, hein? É, Aguentar 41. parto normal, né? E assim, foi a primeira filha. Aí você vê como é diferente, assim, a própria, o tônus dela, né? A vitalidade, o cabelo, né? A força, né? Tendências patológicas, né? É bem diferente. Aí a gente teve filhas gêmeas depois, né? Já a gestação gemelar já é diferente, imagina, né? Uma outra, Aham, sim. são mais complicações, né? Foi um parto cesariano, né? Então já nasceram menores, então você vê que são mais frágeis, né? Tem Foram tendências impactadas. patológicas bem impactadas, né? Então imagina tudo isso, né? E hoje assim, né? Com o uso de drogas, na gestação, com, né? Outros hábitos de vida, nossa, isso vai impactando a violência, impacta muito, né? Eu trabalho numa UTI neonatal do SUS, né? Então você vê que a realidade lá é muito diferente, né? Os bebês nascem numa condição muito diferente, né? Então, impacta muito, né? Uma coisa simples, assim, do dia a dia, uma coisa que acontece todos os dias, né? Que é o parto, né? O próprio parto em si, às vezes é um bebê de termo, né? Mas que não passou pelo aquele estresse do trabalho de parto, né? A dor, né? O passar pelo canal de parto, todo aquele processo, né? O bebê que não passa por isso, ele tem uma chance muito maior de ter desconforto respiratório no nascimento, vai para UTI. A UTI nessa época do ano, entre Natal, Ano Novo, fica cheia de bebês com desconforto, porque os obstetras vão agendando as cesarianas ali, né? Na época, né? Para Todo não mundo quer passar o Natal em casa, né? isso, exatamente. E aí ninguém lembra que isso pode acontecer, mas é muito comum. A principal causa de internação em UTI neonatal são esses bebês com desconforto respiratório por, por parto cesariano. Basicamente é isso, que melhora, obviamente, né? Não são quadros graves, mas Aham. impacta, né? E isso vai impactar toda a infância, né? Uhum. É, Desnecessário, né? é, Desnecessário. sim. Sim. Eu vou avançar um pouquinho, porque a gente já está aqui já para um momento mais final. É, se a gente puder listar alguns ganhos concretos que um adulto vai ter cuidando desde a infância, sendo cuidado desde a infância com homeopatia, o que que a gente poderia dizer para quem está ouvindo? Bom, a gente pode pensar nessa força vital, né? Porque justamente, né? Por exemplo, vou até dar o exemplo do meu caso, assim. É, eu fui uma criança bem assim, com quadro atópico, né? Então tinha dermatite atópica, asma, rinite, né? E eu me lembro que eu só usava homeopatia, e isso, sim, eu nunca tive que internar, nunca tive que de ter um quadro mais sério, assim, de usar oxigênio, né? Ou mesmo da dermatite, nunca foi um quadro muito descontrolado. Mas eu me lembro
também que quando eu ficava doente, assim, pegava um resfriado, uma gripe, eu não tomava antitérmico à toa, assim, sabe? Aham. De Eu lembro horário de preventivo, orar, né? cada 6 horas ali, né? Eu me lembro de ter isso tá na minha memória, assim, de ter febre ali, e a minha mãe me dá beladona ali, né? Aham. Eu lembro, assim. E, e é interessante porque, né, a cada infecção dessa, a cada resfriado, isso vai contribuindo justamente para ter um controle adequado de todas essas tendências que eu tinha, né, patológicas de doenças alérgicas, né, de possíveis doenças crônicas do futuro. E a homeopatia vai, assim, fazendo com que essas tendências patológicas que porventura eu tivesse, elas fossem prevenidas, né? Aham. E as questões emocionais também, né? Tem questões emocionais que talvez eu tivesse uma tendência ali a ter algum desequilíbrio, mas que a homeopatia foi me ajudando bastante, principalmente ali na adolescência, né? Então isso ajuda muito, né, a gente chegar à fase adulta, né, sem ter interferido tanto no processo natural de cura, né, no próprio desenvolvimento natural do corpo, né, das defesas. E eu me lembro, então, quando eu parei de tomar homeopatia, comecei a tratar só com, enfim, corticóide, antibiótico, parecia que tudo piorou. A minha dermatite piorou, eu comecei a Aham. chegar, a minha piorou. E é curioso, né? Parece que você começa a usar mais esses medicamentos alopáticos, no sentido de tentar prevenir, mas a tendência das doenças, ela exacerba, Uhum. né? Então, Alivia hoje para piorar amanhã. exato, Empurra o exatamente, problema para amanhã. Se não empurrar o problema para outro especialista. exatamente. Exatamente. Eu, é, Né, e hoje né, a medicina se tornou tão tecnológica, avançada, é claro, né? Tudo isso é importante, né? Eu trabalhei no TI Natal, né? Então trabalho com um monte de tecnologia ali. Mas, né, no dia a dia do consultório, né, às vezes o médico que está ali, né, naquela correria, atendendo, né, um monte de paciente, às vezes ele não para, né, para fazer essa anamnese detalhada, fazer o exame clínico, entender todo o histórico, né? Tudo isso e fica mais voltado para exames, para aquele resultado imediato, né? Então, muitas vezes né, pensando assim na fase da infância, a criança tem uma febre, por exemplo, que é o dia a dia lá do consultório. Essa hora, né, ela está recrutando todas as células de defesa ali para combater a infecção, né, ela está justamente permitindo que aquela força vital combata aquela infecção, né? Mas se toda hora a gente está abortando esses processos, toda hora a gente está passando a rasteira no corpo. Eu é, exa- quero reagir. Eu quero. Eu quero lutar e enfrentar e ferver esse micro-organismo. Eu não permito. Vou lá e passo a rasteira. exato, né? E aí se prolongam as questões, né? E isso vai ir até a fase adulta, né? Então, se a gente consegue desde o início da vida, né, A permitir que o imunidade, né? corpo, exatamente, A imunidade, eu vejo que é o primeiro que a gente percebe de melhora em qualquer pessoa que trata com homeopatia. E como as crianças têm muitos quadros agudos, é o primeiro que se nota. exato, E quando a gente inicia depois os crônicos, por exemplo, as alergias, que também são muito comuns na infância, a avalanche de medicações comuns e químicas necessárias para represar e aliviar as queixas levam a mais sintomas, porque levam a efeitos adversos dos remédios, levam a precisar remédios cada vez mais fortes, mudar de classe de remédio. E assim, a pessoa é tolhida da possibilidade de ser mais livre de química, de ser mais livre de doenças crônicas. E ela vai acumulando aquilo e vai chegando na vida adulta já com uma sacola igual do Papai Noel, só que em vez de presente, é uma sacola de carvão. uhum, E ela sim, já chega na vida adulta com essa sacola de um monte de tralha para ter que lidar com os desafios da vida adulta. exatamente, é isso mesmo. E os pais acho que estão buscando cada vez mais esse outro caminho, a gente vê, assim, né? É interessante. Graças a Deus, né? Uhum. Eu vou finalizar.
com Uhum. algo que eu acho que eu percebi durante a nossa conversa, que é o Tá. seguinte: é, se eu pudesse dizer por que vale a pena cuidar da infância com homeopatia, eu diria que é para libertar aquela criança para o seu maior potencial, para aquela vitalidade que você disse do início, ser o melhor possível. E ela dá o melhor de si, do potencial dela. E quem é a prova viva disso? É quem eu entrevisto hoje. Justamente quem eu entrevisto hoje, eu percebi isso na conversa, que o título era para ser seu mesmo. Porque cuidando de você na infância, você conseguiu dar o melhor de você e olha quem você é hoje, um médico curador de crianças. Interessante, nossa, não tinha parado para pensar nisso, é verdade. Eu acho que você é a prova viva de que cuidar da infância com homeopatia libera o maior potencial que uma pessoa pode ter. Uhum. Muito bom mesmo. Essa é a nossa missão, né? Com certeza, chegar nessa plenitude, né, da nossa saúde, não só na física, né, mas da mente, do espírito, né? Ele Do está. propósito, porque você tinha um propósito grande. E a homeopatia te levou a esse propósito grande para a medicina, que te recolocou de novo na homeopatia, para poder dar esse presente para os seus próprios clientes. Ó, você tem os seus propósitos, vai lá, que com a saúde que eu puder te oferecer, você vai conseguir atingir os seus mais altos propósitos. Isso mesmo. Muito bom, Perfeito, eu te agradeço muito, Bruno. Eu acabei trazendo a conclusão porque você era a conclusão. muito bom. Percebi agora que você era a conclusão. Eu te agradeço muito por essa conversa tão rica, tão bonita. Desejo que as pessoas que estejam ouvindo pensem sobre esse outro caminho para os seus filhos, para seus familiares, para que eles possam realmente dar o melhor de si, livres, livres em seu interior emocional, e fisicamente, para fazer os seus objetivos. Tá Se joia. Isso você quiser dar mais alguma palavrinha, algum incentivo para as pessoas que nos ouvem e nos assistem. é só agradecer, né, o convite, foi ótimo, né? E para quem quiser saber mais, né, sobre esses assuntos, né, tem as redes sociais, aí tem o meu Instagram é pediatra vegano, que aí já é uma outra história de como eu transitei por esse meio da Para outro episódio do Pensa em Homeopatia. e, e lá eu coloco um pouco desse estilo de vida das minhas filhas mesmo, né? Então é interessante. Obrigado mesmo de coração, foi ótimo. Perfeito, Bruno. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram nos ouvindo e assistindo, e até um próximo episódio. Uhum. Tchau, tchau. Obrigado.